Fala pessoal, hoje bater um papo sobre relatório de performance. Hoje eu quero falar sobre como está o meu mês, como é que está a minha vida, como é que está o meu processo, como é que está a evolução depois daquele mês de abril complicado, mês de abril tenso. Então pessoal, há muito tempo eu não faço esse tipo de vídeo, então eu tenho, muitas vezes eu troco essa ideia, mais falando da parte comportamental, né? E a parte comportamental para mim ela é tão importante quanto mostrar um relatório, quanto mostrar um operacional. Mas eu sei o quanto é importante também você alinhar o operacional, alinhar a técnica de um bom resultado, ou seja, mostrar um bom resultado, e isso acho que é importante. E às vezes eu não mostro porque eu, assim, como eu falei, o canal ele chama-se Papo de Sardinha. Então não é à toa, é porque eu gosto de bater papo, eu gosto de falar sobre o mercado financeiro, eu gosto de falar sobre o que aconteceu. E eu acho assim, tem tantos canais aí, cara, interessantes que fala sobre as técnicas, que eu acho sensacional. E aí tem tantos canais aí que mostram já os relatórios, tem tantos canais que falam sobre exatamente o que eu vou fazer agora, e que eu acho que eu não queria ser mais um, na verdade, tá? Mas assim, eu vou mostrar para vocês como é que tá a minha evolução, meu processo tá legal, tá massa, tô curtindo demais o meu flow, tô curtindo um flow irado, entende? Hoje, por exemplo, aqui ó, R$208, resultadozinho fantástico aqui ó, só para vocês entenderem aqui ó, simulador não, ó, ele é o Day Trade, tá vendo? Então eu tenho feito essa média, essa tem sido a minha média. Aqui embaixo, vocês podem reparar que aqui está o meu resultado no Swing Trade, tá vendo? Aqui tá vendo aqui alguns fundos imobiliários, mais para baixo tem mais, ó, o meu fundo imobiliário, aqui é o meu resultado de hoje, ó. Aqui está o resultado em aberto, eu tenho que finalizar isso aqui para poder isso aqui somar com isso aqui. Na verdade ele soma o total, né, na verdade. Mas até final do mês eu vou trabalhando para que eu possa chegar no meu número que eu preciso para poder pagar minhas contas. Hoje eu tô com resultado juntando o meu swing trade, juntando o meu day trade, cara, já sim, extremamente fantástico, tá? Então assim, não tenho o que reclamar. Vou mostrar aqui o meu relatório de performance, depois eu quero falar um pouco de operacional. Mas antes de qualquer coisa, quem tá me vendo pela primeira vez, sou o Marcelo, do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu terei a satisfação imensa em responder, tá? Então, sempre batendo papo, sempre trocando ideia, sempre mostrando um pouco o lado do nosso erro, do nosso dia a dia, daquilo que nos faz sofrer. E qual é o que nos faz sofrer para que a gente possa melhorar com nossos erros, na verdade. Eu tenho... quem me acompanha desde o início sabe que quando eu comecei com muito mal. E assim, eu comecei lá em 2020, mas depois eu vim num processo muito ruim. E eu vim evoluindo junto com o canal, junto com o Papo de Sardinha, e isso me deixa bem feliz e grato, né? Já falei isso algumas vezes para vocês. Bom, esse aqui é o resultado do Swing Trade, tá vendo aqui, ó? Swing Trade, ó, só para tu ver que não é simulador, ó, simulador tem nada. Day Trade é o resultado de hoje, e aqui é o resultado tá vendo aqui, ó, do Swing Trade, ó. Juntando esse... Então eu tô com lucro de 6,72, então cara, tá muito bom. Vou mostrar aqui o relatório de performance mensal. Eita, calma aí, mensal, tá vendo aqui, ó? Esse aqui já é o Day Trade, ó. Simulador, tá vendo? Tem nada. E aí o Day Trade mensal, tá vendo? Mensal, quando é mensal aqui, ó, vem de 1 a 18, ou seja... juntando o meu swing trade que está com 4.200, aí mais o day trade 2.900, então eu tô aí numa média aí de 7 conto juntando tudo. Meu stop tá curto, ou seja, na verdade eu não tô tendo muito problema em relação ao meu gerenciamento de risco. Eu vou comparar isso ao mês passado só para vocês entenderem. Então esse mês, cara, tô tendo muita cautela, tô observando bem o mercado antes de entrar. Vou mostrar um mês passado só para vocês entenderem o quanto eu estopei. Na verdade eu adotei uma postura diferente mês passado, tá? Eu adotei a postura de que se eu estopasse mais vezes, na verdade era um teste, o que iria acontecer? Não foi ruim, sendo bem honesto, mas eu acabei cometendo vários erros aqui, ó.
eu estopei 3.000, eu tive prejuízo bruto de 3.500, já consegui fechar com 3.009. Mas aí eu tive várias entradas, ou seja, mais entradas do que o normal, enfim. Se você comparar esse mês ela é bem diferente do mês passado, entendeu? Então, o que eu percebi, tá? Só para vocês entenderem e aí terem como aprendizado aí. Aliás, eu vou mostrar até o mês de abril, que é um mês que eu falo todo vídeo que é um mês traumático para mim, que foi um mês que eu perdi uma grana violenta. Os meses anteriores eu não vou mostrar, porque os meses anteriores eu me ganhando, vim de boa, mas o mês de abril, ó, 1 a 4, olha que mês complicado, ó. 4.445, eu tive uma perda, aí eu parei de operar aqui, enfim, aí eu dei uma estancada e esperei eu me acalmar, mas não foi um mês simples, foi um mês que eu cometi um erro muito grande. Eu falo toda vez desse mês, porque é um mês que serve de aprendizado não só para mim, eu tenho certeza que muitos passam. Antes desse mês aqui, março para trás, eu tava 8 meses, cara, muito legal, muito positivo, tava tudo funcionando bem, e aí até um belo dia eu cometi um tremendo de um erro, na verdade. Então mas também serviu de aprendizado. Eu estava numa zona de conforto muito grande, eu estava num processo assim que parecia que, até eu falei isso no Story uma vez, nessa época, acho que foi em dezembro se eu não me engano, eu falei assim, cara, parece que as coisas estão fluindo de maneira muito fácil, e isso me incomoda, isso me dá medo, porque você começa a achar que é fácil o day trade, não é. Então assim, esse mês, cara, é um mês que tem funcionado tudo de maneira perfeita, tudo de maneira correta, tudo de maneira muito perfeita, muito legal. Então assim, eu tenho simplesmente adotado aquilo que eu estipulei para minha vida, para o meu dia a dia, que é operar simplesmente quando aparecer o meu operacional. E qual é o meu operacional? Aí todo mundo fala, pô, Marcelo, qual é o seu operacional? E aí eu até, cara, meu operacional, não vou me cansar de falar isso, ele não é meu operacional, o operacional não é do Marcelo. Eu não inventei operacional, o Marcelo não inventou operacional. Eu não sou o cara, tipo, podia falar assim, cara, o operacional é meu, eu fiz isso. Não existe isso, tá? Então o operacional que eu uso, tem dois hoje, tá? Hoje, cara, tem de um amigo meu que é a abertura do mercado, ele é um pouco mais tenso, não dá para mostrar aqui, que é olhando o fluxo. E o outro que eu uso, que é o rompimento, na verdade estão outros dois que eu uso, que eu falo para vocês, que é isso aqui, ó. Essa linha verde aqui, por exemplo, é a VWAP, certo? Eu sempre, ó, esse aqui é o ajuste. Não, esse aqui é o pivô, perdão. Cadê o ajuste? Esse aqui é o ajuste, tá certo? Esse aqui é o ajuste. Esse aqui é o pivô, esse aqui é um ponto importante também. Esse aqui é uma marcação minha aleatória, tá? Que eu faço das minhas marcações, tá vendo? Ponto anterior, enfim, só para eu ver que é uma zona importante. Olha o fluxo também, tá? O fluxo para mim é bem importante, tá vendo aqui, ó? Tem uma outra tela com muita informação, com renco. Aí eu pego, o que acontece? Esse rompimento de VWAP aqui, Marcelo, você só pegar o rompimento de VWAP, você entra comprado? Não. Cara, eu tenho que olhar se é uma leitura. Aí vem aquele lance que, cara, eu já falei algumas vezes em alguns vídeos meus. Cara, é a leitura do contexto. É por isso que eu falo que às vezes eu já errei muito, eu acho que muita gente erra por isso. Cara, não é simplesmente rompeu a VWAP, eu vou e compro e vou até o ajuste. Não. Cara, como é que tá o fluxo? O fluxo ele tá favorável, ele tá comprador. Cara, aqui por exemplo o fluxo tá UBS, tá JP Morgan, tá Morgan, todo mundo para cima, tá todo mundo comprado. Pô, cara, tá tudo conspirando para que ele tenha uma tendência de alta? Sim. Aí neste caso ele rompeu a VWAP e eu vou normalmente buscando o ajuste dessa linha branca aqui, tá vendo? Ó, esse aqui, ó. Normalmente isso. Opero com 7 contratos, de 5, 7, às vezes eu extrapolo um pouco, boto 10 contratos, depende, 10 contratos, depende muito do como é que está o fluxo, como é que tá a tela, como é que está mostrando o processo. Lembrando que é a leitura de contexto. Então a leitura, cara, sempre olhar o contexto da história. Não é só simplesmente pegar e entrar e acabou. E aí outra que eu entro, essa do rompimento de VWAP, que vai buscar o ajuste, ela pelo menos uma vez por dia ela tem dado. Às vezes,
ela pode ser que ela dá um rompimento falso e não rompe de primeira, tá? E às vezes aí muita gente pega e aí ele dá uma volatilidade. Aqui, por exemplo, se vocês repararem bem, ó, olha aqui, ó, ela foi lá em cima, só que provavelmente ela deu uma rabiscada. Se você tiver um stop curto, não tiver um stop aqui embaixo, cara, deve ter estopado muita gente. Então, esse rompimento, olha aqui as médias para cima, então tudo favorável para pegar essa compra. Pronto, esse é o resultado que me deu um bom gain, tá? Sem calor, não foi calor não. Eu espero a confirmação. Outro é o rompimento do ajuste, que é esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele rompeu e também não rompe de primeira. Olha esse aqui, ó. Olha aqui, ó. Não rompe de primeira. Ele não tem um rompimento de primeira. Ah, pegou de primeira e rompeu. Não. Normalmente ele bate a primeira, às vezes bate a segunda e às vezes na terceira ele rompe. Mas de segunda normalmente bate, mas às vezes ele vai na terceira. Mas ele sempre vai buscar o ajuste. Ele sempre vai buscar a região do ajuste. Então, pessoal, é isso. Basicamente é isso. Então, cara, o setup é do Marcelo, o operacional é do Marcelo? Não, não é. Eu não tô aqui para vender confete para vocês, entende? Eu não tô aqui para falar para vocês, cara, esse aqui é o Marcelo que eu sou o cara. Não, muito pelo contrário. Tudo que eu faço hoje eu aprendi com alguém. Por exemplo, esse aqui do rompimento do ajuste eu aprendi com o Igor Rodrigues, num vídeo do YouTube dele. Dentre eles, eu já fiz vários testes. O que mais, lembra que eu falei para vocês? O que mais se adaptou a mim, ao Marcelo, cara, foi esse. Foi o que mais, eu lembro como se fosse hoje numa frase que ele usa para o Igor Monteiro. O Igor Rodrigues passou para o Igor Monteiro isso aí. Ele falou assim, cara, você só vai fazer isso. Lembra da frase que eu uso para vocês? O seguinte, cara, operacional, disciplina é operacional. Cara, e é exatamente mais ou menos em outras palavras que ele fala nesse vídeo. Ele fala o seguinte, fala, cara... Tem um trecho do processo que ele falou assim, o Igor Monteiro quebrou, aí o Igor Rodrigues falou para eles, pô, tô quebrado, ele falou, cara, você só vai fazer isso aqui, cara, e isso é disciplina, e é você seguir um operacional que você tem, cara, você só vai entrar se ele fizer exatamente esse rompimento, cara, mas ele dá loja, cara, todo rompimento da loja, todo operacional da loja. Cara, não tem jeito, e a gente tem que aprender a conviver com isso aí. Então não se engane, tipo, o cara vai falar pra vocês, eu não tomo loja. Mentira, isso não acontece. Assim, normalmente eu não mostro muito a minha tela, porque, cara, o canal não é um canal, ele tecnicamente, pra ficar falando de técnica, porque, cara, tem várias técnicas, cara, todas as técnicas que você aplica, você aprendeu com eles. Eu, principalmente, aprendi com o Igor, aprendi com o Rodrigo, aprendi com todo mundo. Então não adianta eu chegar para você e falar assim, pô, eu vou fazer isso aqui é meu, isso aqui funciona, isso aqui é o melhor de todos, que não é meu. Eu aprendi, aplico, funciona. Agora, não adianta você estudar um operacional e esse operacional você não seguir à risca. Ter uma leitura de contexto, ter uma disciplina na entrada, ou seja, só entrar de acordo com o que realmente estiver apresentando o operacional, não ter um bom gerenciamento de risco, aquele controle emocional, vou arrastar o stop, vou fazer preço, não adianta. Aí você não tem operacional que dê certo. Então aprenda a perder. Cara, todo operacional é 100%? Não existe operacional 100%. Então não existe operacional que você vai ficar rico, aí você vai ganhar milhões. Não. E aí outra coisa, quando a gente fala de emocional, por exemplo, cara, é muito importante isso. Cara, você imagina, eu estou operando com 7 contratos, às vezes com 10, às vezes com 5, então eu vario de acordo com o mercado, tá? Por que você não mantém 10 contratos, Marcelo? Cara, porque, cara, tem dia que eu não tô legal, tem dia que eu não tô bem, tem dia que, cara, então assim, se fosse fácil, todo mundo ganhava dinheiro no mercado, a verdade é essa, e não é. Então, nem todo dia você não vai estar bem, você vai acordar com mal-estar, você vai acordar, enfim, você não vai acordar apto a operar e por isso que é mais fácil você pegar e diminuir a mão. Você precisa se conhecer, eu já falei isso algumas vezes para você precisa se conhecer, você precisa saber quem é você precisa saber quem é você no mercado financeiro. Então hoje foi 208 mais 185, então um resultado, cara, bom, interessante, um resultado razoável, estou extremamente feliz e é isso. A gente
Tá aqui, ó, o pregão nem fechou ainda, ó, tá aqui, ó, no leilão. Conta real, ó, não é conta simuladora, tá vendo? Aqui, ó, day trade, aqui 208, pô, perfeito. Essa tem sido a minha trajetória. Eu espero que vocês gostem, pessoal. Não é o tipo de vídeo que eu habitualmente faço, mas tá aqui. Para quem perguntou, e recentemente algumas pessoas perguntaram novamente, cara, meu operacional não é meu operacional. O operacional é o operacional dos outros, que eu simplesmente faço. Eu não acho correto, eu não acho justo, eu não acho digno falar que o operacional é meu, porque não é. Entende? E nenhum operacional, todo mundo aprendeu com alguém. Ah, o operacional de 1%. Cara, se você pegar 1%, se eu pegar isso aqui para mostrar para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha isso aqui, 1%. Cara, isso aqui é uma análise de variação. 1%, cara, isso aqui é um setup, isso aqui é um operacional. Então, a gente precisa entender que muita gente vende às vezes o operacional como se fosse deles. Cara, e não é. É simplesmente um operacional que ele aprendeu de outra pessoa e eu não sou diferente. Por isso que eu bato na tecla. O meu vídeo sempre será baseado aqui, ó, na cabeça. Eu sempre vou trocar ideia, falar o que acontece com a gente, o que a gente pode melhorar, o que é bom para você, o que é bom para mim, o que é bom para todo mundo, o que nós erramos. Eu sempre vou bater nessa tecla, eu sempre vou insistir nesse processo, porque quando eu criei o canal, eu criei pensando única e exclusivamente em bater papo. Vamos bater papo. Eu queria falar sobre mercado, eu queria falar com alguém, eu queria que vocês são os responsáveis por isso, entendeu? De ter criado, de ter aumentado. Eu só criei para isso, para trocar ideia e melhorar a nossa vida, não a vida do Marcelo do Papo de Zadinha, a vida de todo mundo que está aí. Então, quando eu falo para ajudar não só o Marcelo, eu ajudo vocês me ajudam e a gente tem uma troca. Beleza, galera? Pô, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação. Bom final de semana. Esse é um vídeo que muito tempo eu não fazia, mas eu acho que é legal fazer de vez em quando, só pra vocês entenderem que eu tô no game, eu tô no processo, eu não tô só batendo papo, tô treinando muito, tô fazendo um bom resultado, tô feliz com o processo, beleza? Mais uma vez, obrigado por tudo e fui!